Eu posso dizer que eu me converti, me casei, nós começamos a servir a Deus e depois Deus nos chamou para o ministério. E aí a gente começou a fazer um trabalho, né, de evangelismo, conquistamos muitas pessoas e aí nós abrimos o Ministério Internacional Vida Abundante, que hoje completa 38 anos. Você quer que daqui a 10, 20 anos ninguém lembre de você? É isso que você quer? Você quer que daqui a alguns anos as pessoas não lembrem nem que você existiu, porque você não fez nada para Deus, você só fez para você? Eu quero que você acorde. Eu quero que você sacuda a sua cabeça. Balança ela e fala: Deus, eu estou errado. Me ajuda. Eu quero te servir. Eu quero fazer alguma coisa para ser lembrado como um servo do Senhor. E a gente começou a se reunir numa garagem aqui no PSU. E dessa garagem começou a crescer, muita gente. E a gente foi para uma escola, uma escolinha aqui, a gente pediu autorização. E aí muitas pessoas aceitaram Jesus e ali a gente montava a igreja no pátio da escola. E aí isso foi crescendo até que o pastor Robson Rodovalho, que era o nosso pastor na época, ele falou: Filomeno, você ainda tem dúvida que Deus tem um chamado para você? E ele falou assim: não, eu não tenho dúvida, mas eu não sei como fazer isso. E como a gente já tinha feito um seminário até com o pastor Robson, nós então fomos ungidos pastores pelo pastor Robson Rodovalho e nós começamos a se reunir realmente. Mas a igreja era numa escola, ela acontecia a reunião no pátio de uma escola. Primeiro, numa escola infantil de pré-primário, na QNP 20, Conjunto G, Casa 43, onde as pessoas se reuniam na garagem. Quando a garagem ficou pequena para as pessoas se reunirem, passou a acontecer os encontros, as reuniões da igreja na Escola Classe 46, no PSU. Foi quando eu cheguei, de fato, para fazer parte da igreja. A igreja ainda era no pátio da escola e era... Chegou uma hora que onde nós nos reuníamos, que era na cantina de uma escola, no pátio dessa escola, não cabia mais. Mas então, o que nós faríamos? Dividiríamos em 2 cultos ou procuraríamos um lugar? E Deus providenciou tudo. Deus deu um jeito de nós termos o nosso próprio lugar. E aí a gente tinha alguns amigos, teve um irmão chamado, que hoje é pastor J. Rubens. Ele e o irmão Raul, eles então doaram para a igreja um terreno aqui no PSU, onde começou a igreja. Então nós começamos aqui, porque Deus mandou a gente para cá. Inclusive o pastor Robson Rodovalho falou assim: Filomeno, você mora no plano piloto, você vai para o PSU, não é? E o meu amor falou: Deus me colocou naquele lugar, Deus me colocou amor por aquelas pessoas. E nós começamos a ir de casa em casa, quer dizer, todas as casas do PSU foram visitadas pela gente. Eu não quero dizer assim que foram os irmãos da igreja. Eu e meu marido, todo sábado e domingo, a gente saía visitando pessoa por pessoa, casa por casa, e a gente pregava o evangelho aqui nesse lugar e convidava as pessoas para vir para a igreja. Então aqui foi um lugar que Deus amou e quis trazer para cá. E o meu amor sempre falava que nós íamos levar essas pessoas aqui a prosperar. Bom, nós nos reuníamos aqui atrás. A igreja era o templo menor do que é hoje, era metade do templo. E aqui tinha umas salinhas, aqui era um pátio interno. Essas salinhas que a gente tem hoje, as portas eram por dentro do pátio interno. E a gente se reunia aqui, era lugar de oração, um lugar da gente buscar a presença de Deus. E a fama dessa igreja corria por toda essa cidade. Aqui era uma igreja conhecida como um lugar do milagre. Se você estivesse precisando de um milagre, era só você vir aqui, que nesse lugar você ia ser visitado por Deus. O MIVA
Eu acredito que foi Deus quem abriu as portas, né, do MIVA aqui no PSUL para salvar não somente a minha família, mas muitas famílias aqui do PSUL. E eu acredito que aqui é um lugar separado para Deus e por Deus. Eu vejo aqui é um lugar muito especial. Ele surgiu a ideia do culto à hora do milagre, porque no domingo à noite, no culto da família, que é o domingo à noite, o tempo era muito corrido, muita gente procurava ele para orar e ele não tinha tempo para orar, acredito, por todas as pessoas. Ele criou o culto à hora do milagre para que as pessoas necessitassem de uma cura, de uma libertação, tivessem esse tempo mais específico para isso. Aí quando eu vim a primeira vez na igreja, eu tive uma experiência com Deus muito forte. Aqui no MIVA eu ouvi uma música que falava sobre uma passagem bíblica que eu não conhecia. Eu ouvi uma música de Ludmila Feber, Vale de Ossos Secos, e ali Deus falou comigo. Eu tinha uma doença, o médico disse que eu morreria em menos de 1 ano, dar vidas. E naquele dia o Senhor falou, você ainda está vivo. É mais fácil curar você do que dar vida a esses ossos. Então eu entendi o plano de Deus para minha vida. Largando as suas muletas. Eu fui curado de lúpus, né? Eu me lembrei agora de um que marcou muito, que durante a palavra do apóstolo, um homem se levantou, ele estava com a muleta, ele levantou as muletas para cima e começou a correr em volta das cadeiras de onde nós estávamos sentados e todo mundo começou a gritar, a bater palma. Ninguém tinha orado por ele, ninguém tinha declarado cura, mas durante a palavra, aquilo criou fé nele e ele simplesmente se levantou e começou a correr com aquelas muletas na mão. A vida. Aquela porta que tem ali, ó, há 26 anos eu passei ali, candidato a um suicídio, desenganado do médico. O médico disse que eu tinha só 1 ano de vida e eu entrei por aquela porta e fiz um voto com Deus. Falei, se o Senhor não mudar minha vida aqui dentro dessa igreja hoje, amanhã eu tiro a minha vida. E o Senhor me transformou e eu estou aqui há 26 anos. E cada dia que passa eu sinto mais vontade de viver, mais vontade de trabalhar para o Senhor, mais vontade de testemunhar o amor dele para as pessoas que ainda não o conhecem. E era muito bom, mas eu me lembro de vir para o templo aqui onde é a igreja hoje. Eu tinha 17 anos e a igreja era uma comunidade mesmo. Muitos cresceram, muitos aprenderam, muitos foram edificados. Aprendemos a reconhecer a autoridade do nosso apóstolo, não só como uma figura eclesiástica, mas como um pai, como alguém que nos amava, alguém que cuidava da gente. Ele era um homem maravilhoso. Tinha seus defeitos? Tinha. Ele era colérico, então às vezes ele era bravo, mas ele era um bravo, ao mesmo tempo que ele era bravo, ele era amoroso. Ao mesmo tempo que ele brigava, e geralmente ele brigava por alguma coisa ruim que tinha acontecido, mas depois ele acalentava, ele acolhia. Ele era uma pessoa, foi a melhor pessoa que eu já conheci. Meu pai era exigente com as coisas da igreja, com a gente, mas ele também amava. Mesmo sendo, às vezes, severo, exigindo, ele tinha um jeito de mostrar que fazia tudo por amor, de nos acolher, das vezes a gente chegar e tá passando por problemas e ele falava, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Levando em consideração o meu relacionamento com o apóstolo, primeiro, antes de eu conhecer ele, eu não queria nem ver ele.
Mas no dia que eu tive um encontro com ele, a primeira vez, ele brigou comigo 2h30 sem parar, sem deixar eu falar. Mas depois daquela conversa eu adotei ele como meu pai. E eu andei com ele como se fosse meu pai, até o dia que o Senhor chamou ele. Eu me lembro de um dia que a igreja funcionava na escola e tinha uma lanchonete na escola e era uma época, um período de Páscoa, e o pessoal vendia ovos de chocolate. E ele olhou pra gente, e a gente estava num canto lá assim, um monte de adolescente, e parecia que os adolescentes sem pai, filhos de pais separados, todos se reuniram num lugar, filhos de pais que um dos pais tinham falecido, e a gente andava sempre junto, aquele grupo, e nesse dia ele olhou pra gente lá assim, e só a gente de longe, por mais que a gente não estivesse com interesse nos ovos de chocolate, ele chamou um por um e falou assim: eu sou seu pai e eu vou te dar um ovo. Para você lembrar que Deus sempre vai mandar alguém para cuidar de você. E ele comprou um ovo de chocolate para cada um. E eu lembro de ser o último a pegar o ovo de chocolate. Eu corri e dei um beijo no rosto dele. Como todo bom pastor, ele passou a mão no meu cabelo assim e brincando, ele deu um chute na minha bunda. E eu nunca tirei essa imagem da minha cabeça. Aquele ovo de chocolate representa muito para mim até hoje. Eu tenho muitas memórias marcantes dele, né? Mas eu acho que, pensando agora, tentando lembrar, foi quando eu me casei e no meu casamento ele chegou para o Márcio e falou: agora você precisa fazer o meu papel, o papel que eu fazia, cuidar dela. O Márcio ficou morrendo de medo, né? Mas eu me sentia protegida por ele. Na real, ele sempre foi para mim um super-homem. Me lembro de um dia que, numa comemoração dos pais, o pessoal da Rede de Crianças deu para ele, preparou para ele uma fantasia de super-homem. Para mim, ele sempre foi um super-homem. Um exemplo de amor, um exemplo de coração gigantesco. Um exemplo de pai. Foi uma pessoa excepcional. Ele era inteligente, ele era culto, ele era romântico, né? Comigo ele era muito romântico. Ele falava tanta coisa, né? E às vezes eu falava: ai, amor, eu gosto que você fique me chavecando, eu gosto que você fica falando. E ele falava, e ele era muito amoroso. Ah, eu acho que eu ia falar: eu te amo, pai. Eu nunca vou me esquecer de tudo que o Senhor me ensinou. Eu vou continuar até o fim como você espera de mim. Se pudesse falar, eu ia perguntar para ele. Eu ouvi o que o Senhor me falou no dia que o Senhor estava indo embora, lá em cima do púlpito. E eu estou tentando fazer o máximo que eu consigo para cuidar dessas pessoas.
e espero estar conseguindo. Eu te amo. Você foi o maior presente que Deus podia me dar. Você é a pessoa mais excepcional que eu conheci. Te amo. Eu acredito que Ele realmente deu a vida dele para que esse lugar tivesse base, para que essa igreja continuasse. Deu a vida dele. Essa igreja aqui é a cara do apóstolo, é a imagem dele, o CPF dele está aqui. Tudo que você vê, onde você olhar aqui, você vê o apóstolo aqui. E ele ainda queria mais ainda, ele queria ela maior, ele queria mais vidas salvas. Ele verdadeiramente transformou uma geração aqui nessa cidade. Foi encher a igreja, ter muitas almas salvas e muitos milagres. Para mim, a maior visão que o apóstolo tinha a longo prazo era que cada pessoa da igreja pudesse ter a sua mente e a sua vida transformada. Acho que a palavra que mais se encaixa seria metanoia. Eu imagino enorme, em nome de Jesus, com muitas vidas. Nós vamos ter muitos testemunhos catalogados. E eu declaro em nome de Jesus que nós veremos muito mais milagres do que já vimos. Que vivenciaremos coisas que nunca imaginamos que Deus podia fazer. Eu sei que Deus vai suprir nossas expectativas, ir além das nossas expectativas. Eu desejo para a próxima geração do MIVA uma vida de santidade, uma vida construída e edificada na palavra de Deus, com o exemplo não só daqueles que vieram antes de nós, mas com o exemplo que nós recebemos como herança, como legado, para que a próxima geração seja uma geração forte, seja uma geração conquistadora e que ela possa alcançar lugares que nós ainda não alcançamos. É tão gratificante saber que não são 10 anos, não são 20 anos, nem 30 anos. São 38 anos. É muito tempo. Que eles tenham a mesma fé que a gente tem ensinado, que ande nos mesmos propósitos e que tenha a visão espiritual daquilo que Deus tem para cada um deles. O MIVA é um milagre de Deus para salvar muitas vidas e colocar as pessoas no propósito eterno.